No recebimento, verifique a embalagem e os rebolos para assegurar que não tenham sofrido danos. Os rebolos devem ser armazenados em locais isentos de umidade e excesso de calor, de preferência em prateleiras e em sua própria embalagem. Inspecione visualmente e faça o teste de som para se certificar de que eles não estejam trincados. Não utilize rebolos avariados ou modificados de sua forma original. Em caso de rebolos pesados, nunca role os rebolos no chão. Utilize dispositivos adequados para a movimentação. Os flanges devem ter diâmetros e áreas de contato idênticas. Devem possuir alívios adequados e devem sempre estar limpos e planos. Utilize os rótulos fornecidos com o rebolo. Nunca reaproveite os rótulos. Durante a montagem, não aperte excessivamente o rebolo. O aperto excessivo pode danificar a estrutura do rebolo. Utilize ferramentas adequadas para este fim. Maravilha! Material recebido e máquina montada. Agora vamos aprender a operar corretamente. Verifique a velocidade da máquina. Certifique-se no rebolo qual a rotação máxima de utilização e tome os devidos cuidados para nunca exceder esta rotação. A capa de proteção é de uso obrigatório. Elas jamais devem ser removidas da máquina. Elas servem para proteger o operador. Trepidações, aquecimento podem indicar problemas na máquina. Não utilize a lateral do rebolo a menos que ele tenha sido feito para tal fim. Batidas e pancadas podem quebrar o rebolo. Cuidado com as mangas da camisa, podem se enroscar no rebolo em giro. Não forçar a parada do rebolo. Utilizar o rebolo correto para cada tipo de material a ser trabalhado. Se o rebolo tiver a seta de montagem, respeite a indicação do sentido. Verifique se o suporte da peça está ajustado corretamente, deixando-o no máximo a 3 milímetros de distância do rebolo.
A fresa é dotada de facas ou dentes multicortantes. Quando esses dentes não estão cortando, eles estão se refrigerando, e isso impede o desgaste prematuro da fresa. Ah, disso eu entendo. Quanto maior o desgaste, menor a vida útil da ferramenta. Agora, como é que a gente fica sabendo qual é a fresa que deve usar? Bom, uma das coisas que a gente deve considerar é a resistência do material que vai ser usinado. E para escolher a ferramenta adequada, você deve saber que os dentes da fresa formam ângulos. E esses ângulos formam a cunha de corte. São ângulos da cunha de corte o ângulo de saída gama, o ângulo de cunha beta e o ângulo de folga alfa. A gente classifica a fresa em tipos W, N e H. Se você observar bem, no seu livro de estudos, vai ver que a soma dos ângulos alfa, beta e gama é sempre igual a 90 graus. E vai perceber que a abertura dos ângulos sofre variações, mas o valor do ângulo de cunha é sempre crescente. Muito bem, Caio. Acho que agora já dá então para você saber que fresa a gente deve usar a cada situação. Bom, depende do material que vai ser usinado. Vamos pensar um pouco? Deixa eu ver. A fresa tipo W tem um ângulo de cunha menor, por isso é menos resistente. Ela é usada na usinagem de materiais não ferrosos, como o alumínio, o bronze e o plástico. Por causa do ângulo maior, a fresa tipo N é mais resistente e é usada para usinar materiais de média dureza, como o aço com até 700 newtons por milímetro quadrado de resistência à tração. Já a fresa tipo H, mais resistente do que as outras, é usada para usinar materiais duros e quebradiços, como o aço com mais de 700 newtons por milímetro quadrado de resistência à tração. Ô Silva, diz uma coisa. Por que algumas fresas têm mais dentes que outras? É por causa da dureza do material que vai ser usinado. Se você for fresar uma peça de aço que é mais duro do que outros materiais, menor volume de material vai ser cortado por dente. Logo, cavacos menores serão produzidos e menos espaço para a saída do material será necessário. A gente tem que se preocupar também com a aplicação que vai dar a fresa. Como assim? Bom, a gente escolhe a fresa de acordo com o tipo de usinagem que a gente pretende fazer no material. Nos eixos com sextavado que você vai fazer para mim, qual é a fresa que você vai usar? Bom, para os seus eixos com sextavados, eu vou usar essa fresa aqui, uma fresa plana. As fresas planas são usadas para abrir canais, usinar superfícies planas e muitas outras operações. Bom, Silva, eu não vejo a hora de conhecer os outros tipos de fresa. Muito bem, então vamos começar vendo as fresas de perfil constante. As fresas de perfil constante são usadas para abrir rasgos, usinar superfícies côncavas e convexas e gerar dentes de engrenagens. Existem também as fresas angulares. As fresas angulares são usadas para usinar perfis em ângulos, como rasgos prismáticos e encaixes rabo de andorinha. Tem ainda as fresas para rasgos que, como o nome diz, são usadas para fazer rasgos de chavetas, ranhuras retas ou perfil T, como as das mesas de fresadoras e de furadeiras. E não podemos esquecer das fresas de dentes postiços e das fresas para desbaste. As fresas de dentes postiços são chamadas de cabeçote de fresamento. Os dentes são pastilhas de metal duro. As pastilhas têm a vantagem de serem substituídas quando desgastadas. As fresas para desbaste são usadas para o desbaste de grande quantidade de material. Os dentes seccionados desse tipo de fresa facilitam a usinagem.